Olá, tudo bem? Vamos começar então o método marciano de matemática. Você que estava realmente ansioso, esperando para estudar, quer aprender matemática, vai fazer o Enem, vai fazer concursos, então vamos dar o primeiro passo, um pontapé inicial rumo ao teu sucesso, ok? Vamos falar de números, conjuntos numéricos. Aí eu quero perguntar para você que está me vendo a partir de agora, para que servem os números? Ele tem uma única finalidade, pessoal, contagem. E o que significa isso? Os números servem para contar. Mas sempre foi assim? Sempre teve esses símbolos? Não. Os números antigamente eram conhecidos de outra maneira. E quando não tinham símbolos era pior ainda, porque associava pedras, certo, a objetos. Tu imagina no pastoreio, o pastor fazia o quê? Ele não sabia a numeração, então ele associava cada pedra a uma ovelha. Então, tanto que o nome hoje, que a gente conhece cálculo renal, quer dizer contar pedras, ok? Então, os números têm uma significação muito importante. Então, você tem que dominar qual informação? Saber realmente como você vai utilizar o sistema de numeração e como também identificar o conjunto a qual pertence o número, certinho? Então, vamos lá. Vem comigo que você vai conseguir compreender essa situação. Eu cataloguei aqui para você uma maneira muito bacana para você compreender. Então, o que significa tal situação que a gente possa ver? Conjuntos numéricos. Primeiramente, nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui significa aqui conjunto dos números naturais. Tem até uma discussão sobre o zero. Como assim? Se ele é natural ou não. Só que, a partir disso, nós temos o quê? A operação matemática, todas servem aqui? Não. Adição, se eu somar números naturais, a resposta é natural. Agora tem um detalhe. E se eu subtrair 2 naturais? 2 menos 3 são números naturais, mas a resposta não é natural. Aí vem uma interrogação. Como fazer? Como proceder? Surgiu a necessidade, então, do conjunto dos números inteiros. O que significa isso? Se ele, naquela época, tinha 12 ovelhas, ele devia 3, ele estava com um déficit de 1. Surgiu, então, a ideia do número negativo. Como assim, a partir disso? Vamos compreender aqui para vocês. À esquerda do zero surgem os números negativos e à direita do zero os não negativos positivos. Por isso que você pode suprimir o sinal de positivo quando ele é natural, ok? Mas surgiu uma outra discussão aqui muito grande na época. Somar inteiro é inteiro, subtrair inteiro é inteiro. Agora tem um detalhe, você que está me vendo. Aí eu pergunto, e se eu dividir um número por outro? Será que a resposta é inteiro? Surgiu essa dúvida. Então, olha aqui a explicação para que você consiga compreender. Os números racionais surgiu a necessidade de você compreender tal situação. Se eu dividir 2 para 3, essa resposta não é inteira. Então, temos um A que pertence aos inteiros, um B que pertence aos inteiros com exclusão do zero, e se eu dividir um pelo outro, a resposta vai me dar um número racional. Então, o que significa tal situação? O número racional é todo número que eu possa escrever em forma de fração. De novo, número racional é todo número que eu possa escrever em forma de fração, ok? Então, como assim? Se eu tenho 0,5, isso aqui é 5 sobre 10. É um número decimal que transforma-se em fração. Se eu tenho 0,25, eu tenho 25 sobre 100. Por quê? Porque cada número que tem após a vírgula é um 10 no denominador. 2 números é 100 e assim sucessivamente. Aí eu queria que você visualizasse aqui. Importante lembrar desse detalhe. Nós temos números com vírgula, com casas decimais infinitas e não infinitas. Como assim? Me acompanha aqui. 0,2222. Isso é chamado dízima periódica. Isso é dízima, isso é dízima, isso é dízima. Para transformar em racional, basta que eu converta em fração. Então, o que significa tal situação? Memoriza isso aqui comigo. Cada número do período vai ficar no numerador. Eu vou transformar em fração. Se só tem um número, apenas um número no numerador. Eu tenho 2 números no numerador. Eu tenho 3 números no numerador, ok? Aí vem a dica para você. Cada número no período é um 9 no denominador. Como assim? Se só é um número que se repete, é só um 9. Se eu tenho 2 números que se repetem, 2 noves. Se eu tenho 3 números que se repetem, 3 noves e assim sucessivamente, ok? Então, nós temos a situação de comprovar que toda dízima periódica eu posso escrever em forma de fração, logo vai ser um número racional. Outra coisa, você saberia me dizer por que
o símbolo de números racionais é que vem de quociente, da divisão de dois números inteiros, ok? Então, vamos lá. E se eu tenho 2,11? A parte inteira aqui é zero, a parte inteira aqui não é zero. Então, o que eu vou fazer? Vai ter uma jogadinha matemática aqui. Me acompanha, então. Tu junta quem não se repete, que é o 2 com quem se repete. Eu formo 21. De novo, junta quem não se repete com quem se repete, eu formo 21. Eu vou diminuir de quem não se repete. Ok? E eu vou dividir. Quem é o período aqui? É 1. O 1 se repete infinitamente. Então, aqui é só um 9. Quer dizer que se eu diminuir aqui, eu vou encontrar a geratriz dessa dízima periódica. Então, aqui é 19 sobre 9. Se eu dividir 19 sobre 9, eu vou encontrar essa situação aqui, ok? Bem, agora tem um detalhe. Quem são racionais? Todo número que eu possa escrever em forma de fração. Agora, imagina a seguinte situação. Se eu divido dois números e a resposta é inteira, eu tenho um número inteiro. E todo inteiro é natural. Então, nós temos um englobamento de natural é inteiro e inteiro é racional. E o que não é racional? Todo número. O que não é racional? Todo número que eu não consigo escrever em forma de fração. Memorizou? O que não é racional? Todo número que eu não consigo escrever em forma de fração. E quem são esses números? Será que existe? Existe sim, os números irracionais. Quem são eles? Vamos visualizar. Os números que eu não consigo escrever em forma de fração são as raízes quadradas não exatas e o famoso π, ok? Então, eles formam os números irracionais. Então, analisa comigo. Natural é inteiro, inteiro é racional. Quando eu junto com os irracionais, eu vou formar um conjunto único, que é o conjunto dos números reais. Engloba o primeiro tópico de qualquer edital, que são os conjuntos numéricos, ok? Então, isso aqui é importantíssimo para você saber o que é racional, o que é inteiro, tá? O que é irracional. Para nós, o importante é que você consiga dominar a que conjunto pertence cada número. Preste bem atenção nesse detalhe. A gente segue no próximo vídeo.